É possível nesse exato momento da sua história você estar frio espiritualmente, mas aparentemente estar parecendo sadio. É possível você estar cantando canções sobre arrependimento, mas nesse exato momento da sua história você não está se arrependendo de nada que deveria ser motivo de arrependimento. É possível que nesse exato momento você está selecionando o que você quer obedecer e o que você não quer obedecer. É possível você estar parecendo ser uma coisa, mas que lá dentro do teu coração, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sabe que não é. E por mais que as pessoas possam olhar para você e dizer que o quão feliz elas estão de você estar parecendo tanto, você sabe que no teu coração aquilo ali tudo é um auto-engano. E pior de tudo é que não existe nada mais trágico para mim e para você do que nós parecermos uma coisa que nós não somos. Porque se para nós isso pode parecer uma coisa que pode ser sustentada, o Senhor chama de morte. Morte espiritual. E aí a grande pergunta é possível mortos espiritualmente ressurgirem dessa condição? Esse é o nosso 8º episódio da nossa leitura em Apocalipse e eu quero ler com você o capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 6. Então, quando você abre esses versos e começa a ler, você tem que ter uma coisa em mente. Deus está lidando com pessoas mortas espiritualmente. E como é que ele começa essa carta? Perceba que ele começa dizendo ao anjo da igreja em Sardes: escreva. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para pessoas mortas espiritualmente, como que Jesus se apresenta? Aquele que tem. E essa palavrinha ter está relacionada com uma união indissolúvel, ou seja, Jesus é aquele que tem. Por mais que haja morte, eu sou aquele que tem, aquele que segura, aquele que mantém, aquele que sustenta, aquele que se importa. Os 7 Espíritos de Deus, e essa imagem começa a ser uma das imagens mais estranhas de Apocalipse, mas entenda facilmente isso daqui. 7 Espíritos, 7 perfeição, plenitude, totalidade. O que Jesus está dizendo é: eu sou aquele que tem o agir do Espírito Santo nas minhas mãos, de uma maneira plena para a vida da igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não interessa e nem importa o que você está passando, qual é a tua fragilidade nesse momento. Eu sou aquele que tem a resposta para as tuas necessidades, com o Espírito Santo pleno. E as 7 estrelas, que nada mais é do que a imagem das 7 igrejas. Então Jesus já abre dizendo: eu sou aquele que tem o Espírito Santo pleno para derramar sobre a sua vida, para responder os teus anseios, porque eu tenho a igreja em minhas mãos. Isso para pessoas mortas. E ele conhece a nossa vida. Por isso que ele diz para essas pessoas: eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Então o negócio aqui já é dramático e trágico no último grau. Não se trata mais de frieza, não se trata só de alguma tensão. Essas pessoas estavam mortas espiritualmente. Só que eu acho que existe um problema pior do que estar morto espiritualmente. É o problema de não parecer estar morto. Porque Jesus diz que eles tinham fama, ou eles tinham nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. E o que isso significa? Isso significa que eles aprenderam a parecer estar vivos, mesmo estando mortos. E talvez você concorde comigo que nós somos rápidos em construir essa inverdade sobre nós. Quando muitas vezes a gente vive por uma fama, por um nome do que nós já construímos, ou por aquilo que aparentemente nós estamos construindo. Mas Deus sabe que no nosso coração nós estamos mortos, nós estamos secos. Por isso que o problema dessas pessoas é que eles estavam vivendo um auto-engano. Um auto-engano chamado construamos uma imagem sobre quem somos. E não entreguemos verdadeiramente quem somos. E essa tendência de nos auto-enganar é uma tendência natural do homem, do nosso coração pecaminoso. Porque geralmente a gente começa a se enganar com coisas que a gente não quer ser confrontado. E para muitas vezes conseguir suportar o peso do que a gente tem passado, a gente começa a entrar no auto-engano. Como uma maneira de escapar, como uma maneira de tornar mais fácil, mais suportável aquilo que está dentro de nós. E aí a gente começa a criar uma imagem. A gente começa a criar uma fama. A gente começa a criar um nome. E se existe algo que a cultura de Sardes era boa, era em criar nomes e fama. Essa cidade ela era muito conhecida por sua grande riqueza e poder. Por exemplo, há quem diga que a primeira moeda de ouro e de prata
é de Sardes. Talvez você conheça aquela lenda do rei Midas, que ele se encontra com Baco e ele tem aquela bênção que era uma maldição, e essa brincadeira que acontece, de que tudo que ele toca vira ouro. E aquilo que era então para ser uma coisa boa se tornou uma maldição. E aí Baco diz que ele só tem uma maneira de solucionar esse problema, tocando as suas mãos num rio que se encontrava em Sardes. Então era uma cidade que tinha uma fama por riqueza, uma fama por poder. Sem contar a segurança dessa cidade, que dificilmente ela perdia uma guerra, porque ela era estruturalmente muito bem planejada para ter uma segurança grande. Então talvez essas pessoas começaram a entender que o auto-engano às vezes ele é necessário. Porque se você muitas vezes é real com você mesmo e você é transparente e sincero com as pessoas, você muitas vezes vai perder algumas vantagens. Sem contar que geralmente nós temos a necessidade de sermos aceitos pelas pessoas. Então a gente começa a criar autos enganos porque existem coisas que vão trazer uma dificuldade nos nossos relacionamentos. Por isso que essa igreja começou a criar uma fama e a viver pela fama. E essa fama nada mais era do que uma imagem que eles criaram deles mesmos. Então não é à toa que você olha para essa carta e em nenhum momento Jesus diz que essa igreja estava sendo perseguida ou se sentindo intimidada pela cultura. Porque facilmente eles se adequavam à cultura. Eles sustentavam uma coisa aqui, mas quando se falava de se relacionar lá fora, talvez por causa das vantagens, talvez por ser aceitos, eles diminuíam o evangelho. Eles diminuíam a radicalidade do evangelho. E assim eles começaram a experimentar um auto-engano. Que para a gente é um auto-engano, mas que para Jesus é uma condição de morte. Por isso que Jesus diz que quando ele olhou para essa igreja, ele não achou as obras deles perfeitas aos olhos do Pai, porque eles se perderam nessa caminhada em busca de talvez serem aceitos pela cultura do seu tempo. E o que Jesus diz para essa igreja? Jesus diz pelo menos 4 coisas. Primeiro, esteja atento. Não seja indolente, não seja sonolento, não seja despercebido, mas esteja atento. Se olhe, se perceba, não tenha medo, não finja o que está acontecendo, não entre no auto-engano, mas esteja atento. Seja sincero com quem você é. Seja sincero com o que você está passando. Por mais que isso possa causar um mal-estar, mas não perca a oportunidade de encontrar essa vida. A segunda coisa que Jesus diz é: fortaleça o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas diante de meu Deus. Veja só, fortaleça o que resta. Jesus está dizendo, continue construindo o que está aí. Seja estável, seja constante. Não se perca, não pare de construir, vai perseverando, vai caminhando. A terceira coisa que ele diz é: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembrar-se do que foi feito por você, pelo sacrifício da cruz, pelo poder da cruz, a cruz que nos humilha, mas a cruz que nos exalta, a cruz que aponta o nosso pecado, mas a cruz que responde ao nosso pecado. E reconheça que o poder da ressurreição é um poder sobre mim e sobre você. Então perceba que o grande problema dessa igreja não é que eles tinham virado as costas para a verdade, mas eles tinham se esquecido. E esse é o meu e o seu problema. A gente, infelizmente, se esquece dessas verdades. E é por isso que a gente precisa ser lembrados. E eu acredito que é por isso que existe tanto conteúdo acessível para mim e para você. Para sermos lembrados daquilo que precisa ser lembrado. E a quarta e última coisa que ele diz é: obedeça e arrependa-se. Obedecer significa viva nessa constante transformação. E não se trata só de obedecer aqui e ali, se trata de uma ação contínua. Viva uma vida de obediência. Nunca deixe de observar. Guarde-se diariamente. Transita por esse caminho, porque obediência não é um ato, obediência é uma trilha. Obediência é um caminho. Obediência é uma caminhada. Então experimente a construção de uma espiritualidade verdadeira em obediência com aquilo que Deus tem te ensinado. E arrependa-se. Arrependimento tem a ver com mudar a mente. Arrependimento tem a ver com estar indo por um caminho, virar as costas e retornar para um outro caminho. Arrependimento tem a ver com mudar o curso da tua história. E o arrependimento aqui é uma ação completa. O arrependimento aqui não é só arrepender uma partezinha da tua mente. É recalcular toda a rota para o caminho certo. Porque se você não seguir esses 4 passos estando na condição de morte, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Você se encontrará com esse Senhor. Então é melhor vocês fazerem as pazes agora. E olha só como ele vai caminhando para o final no verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes.
E aí a gente começa a ver a teologia das roupas limpas. Olha como ele continua. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Se existe algo que faz sentido dentro dessa imagem que a gente tem aqui de roupas limpas, é que dentro da estrutura de cidade de Sardes, eles eram fortes na fabricação têxtil. Isso significa o quê? É que eles eram ótimos em fabricação de roupas. Então não é à toa que Jesus usa essa imagem para lidar com essa igreja. E Jesus diz: eu vou trazer roupas limpas. Vocês serão limpos por mim. Vocês serão lavados. Vocês receberão vestes novas. E isso é tão importante numa condição de morte. Geralmente as nossas roupas, as nossas vestes estão sujas. E aqui Jesus diz: eu vou dar roupas limpas para vocês. Roupas que foram lavadas pelo meu sangue. Roupas que lhes dá a oportunidade de você se sentir limpo. Veja que promessa maravilhosa que a gente tem. Ele tem roupas limpas para você. Ressurgir dos mortos. E ele também diz que nos reconhecerá diante do Pai, pois ele jamais apagará o nosso nome do livro da vida. Algumas pessoas dizem que os imperadores da época tinham um livro da vida, um livro daqueles que cultuavam o imperador. E aqui a gente olha para essa imagem que Jesus diz: eu jamais apagarei, e mais do que não apagar, eu os reconhecerei diante do Pai. Jesus está dizendo: eu reconhecerei. Não uma fama, não o nome de vocês, mas o coração quebrantado de vocês. Porque para mim, para o Pai, vocês não precisam viver um auto-engano. Não precisa viver uma espiritualidade de aparências. Vocês só precisam reconhecer quem vocês são. Porque é certamente a graça suficiente para cada um de vocês. Então, quando a gente olha para essa carta e para a condição dessas pessoas e a nossa condição dentro dessa carta, junto com essas pessoas, a grande questão é: será que a esperança, quando a gente não vai tratando o nosso coração e de repente a gente se encontra num estado de morte? E a carta de Sardes é uma carta que diz: sim, é possível. É possível encontrar graça, é possível encontrar vida naquele que ressurgiu dos mortos. Porque foi na sua morte que ele venceu a nossa condição de morte. Por isso que a morte ela não tem a última palavra. A morte agora tem a penúltima palavra. Porque a penúltima palavra é a nossa. A última palavra é a de Jesus. Então, se nesse momento você está passando por essa condição de morte, não se engane. Porque é só a penúltima palavra. E é a nossa palavra, porque isso é o que nós fazemos. Nós vivemos essa morte, esse auto-engano. Mas Jesus tem vestes limpas, esperando para te dar. Então talvez chegou a hora de você mudar as roupas do teu armário. Porque você não precisa mais viver com a dor e com a vergonha do que você faz. Você só precisa se encontrar aos pés da cruz e aos pés daquela tumba, onde Jesus entregou a sua vida para te purificar, para te lavar de toda a tua impureza, e também no domingo da ressurreição. Porque foi nesse domingo que ele diz que não apenas nos lavou, mas também nos dá uma nova vida, que pode ser vivida não pela vergonha, mas pela certeza do amor de Deus, que invade quem somos, mesmo nós contaminando as nossas vestes.